Fala pessoal, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo informações para vocês diretamente dos Estados Unidos e também diretamente do Oriente Médio. É isso aí, pessoal. O Irã faz um novo ataque a 4.000 quilômetros de distância. É isso mesmo, pessoal. O Irã fez um ataque à ilha de Diego Garcia, no Reino Unido, onde fica uma base militar dos Estados Unidos. Até então, ninguém no mundo sabia que o Irã possuía tal tecnologia, mas o Irã conseguiu surpreender a todos e mostrou o seu poderio militar, pessoal. Até o momento, não houve manifestação dos Estados Unidos se realmente o Irã conseguiu acertar o alvo ou foi interceptado esse míssil de longo alcance. É um míssil balístico que o Irã lançou contra a base dos Estados Unidos. Estou trazendo essas informações aqui para vocês, mas antes de começar esse conteúdo, só peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e também não se esqueça de comentar nesse vídeo, compartilhar esse conteúdo também para que mais pessoas possam ver essa nova notícia aí em relação a esse ataque do Irã. Então, pessoal, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Professor, queria sua ajuda, então, para a gente entender em que página estamos desse conflito. É difícil dizer porque cada dia surgem novas declarações do presidente Donald Trump, também do lado iraniano, mas, ao que parece, a guerra não caminha para um fim tão próximo assim, né? Verdade, Marina. A guerra está escalando, né? O que está acontecendo não é mais um conflito regional. A gente está notando que é uma crise que tem se tornado sistêmica, né? E com repercussões ainda não previsíveis, né? Ao mesmo tempo que surge algo ainda mais grave, ainda a gente tem notado aí que do ponto de vista que complica mais a situação você vê que a questão da água passou a ser um ativo na guerra, né? Um passivo, enfim, uma ameaça aos países, né? E por outro lado, isso geraria uma enorme crise humanitária. Então, no campo estratégico, a gente pode notar que tem se complicado, tem se ampliado ainda mais esse conflito, né? A gente nota, por exemplo, que instalações nucleares como a de Natanz, no Irã, cidades onde tem instalações nucleares como a de Mona, em Israel, foram atingidas, né? E, ao mesmo tempo, o Irã surpreendeu o mundo, né, com um míssil que alcança 4.000 quilômetros, né, ao tentar atingir a ilha de Diego Garcia. Então, a escalada parece que continua aumentando e as repercussões, os efeitos são cada vez mais graves, não são na energia, na água, na tecnologia e acima de tudo, no risco nuclear que essa guerra tem gerado. Professor, outro ponto que eu gostaria de destacar com o senhor é sobre o fechamento, né, do Estreito de Hormuz. A gente vem acompanhando declarações opostas a respeito dessa que é uma importante passagem do petróleo para o mundo, né? O presidente Donald Trump ontem afirmou que ordenaria o bombardeio de bases energéticas iranianas caso o estreito não fosse totalmente reaberto em 48 horas. Por outro lado, o Irã diz que Hormuz será completamente fechado se os Estados Unidos atacarem essas bases de energia. A gente vê o Estreito de Hormuz sendo utilizado, portanto, como uma espécie de arma, né? Tanto pelo lado iraniano, também como pelo lado norte-americano, que ameaça novas sanções e ameaça até novos ataques ao Irã. Pois é, Marina, Hormuz é um estreito extremamente importante para a energia, né, mundial, para a economia mundial. A gente está sentindo os efeitos até no Brasil, né? E não é fácil, são 30 quilômetros, né, de estreito, não é fácil os Estados Unidos retomar ou cuidar daquela região, cuidar da forma que eles cuidam, né? E, ao mesmo tempo, o Irã permitir com que passe
navios sem se sentir ameaçado. A única forma que eles têm de se proteger nesse momento, né? Então é uma é uma questão que não vai ser resolvida de um dia para o outro, né? Então eu acho que é muito difícil tanto os Estados Unidos atuarem naquela região quanto o Irã permitir que aquele estreito seja acessível de um dia para o outro. Esse conflito, infelizmente, ele não está caminhando para isso, mas ele tem que chegar no âmbito diplomático, senão a gente não vai conseguir resolver essa questão. Quando se fala em destruir as estruturas estratégicas do Irã, e o Irã responde, né, falando que vai destruir as estruturas estratégicas com capital estadunidense na região, né? Aí ele está se referindo também na questão das usinas de dessalinização, o que geraria uma crise humanitária enorme. Então, essa guerra só vai ter resolução no momento em que algum dos lados, né, aceitar que foi derrotado. E o Irã possivelmente não vai aceitar, porque ele está sendo continuamente atacado, né? E é uma civilização de 6.000 anos, né, cujo líder religioso foi morto. Então, é uma situação com várias variáveis bem complicadas de se resolver e que tende a se tornar uma guerra um pouco mais complicada de chegar ao final. Professor, o senhor citou também anteriormente, né, a tentativa de ataque na ilha de Diego Garcia e que isso acabou levantando um alerta sobre o alcance do arsenal do Irã, né? De que forma essas novas incursões, essas novas tentativas do Irã de ataque a mísseis de longa distância colocam não só os Estados Unidos, mas o mundo em alerta em relação a essa capacidade balística do país? Então, na verdade, o Irã está sendo atacado por Israel e os Estados Unidos, e o Trump está tentando conseguir o apoio da OTAN, né, para essa guerra, porque ele já sentiu que não vai ser uma guerra que vai terminar de um dia para o outro, e os efeitos econômicos são gravíssimos, né? Como eu disse, o Irã é uma civilização de 6.000 anos, não se termina com uma civilização de um dia para o outro, né? Já passou por diversas guerras, tem um território muito complexo, tem uma indústria bastante desenvolvida, é uma potência regional. E ao chegar a essa tecnologia, esse sistema estratégico, ter um míssil que atinge 4.000 quilômetros, quer dizer que tem um míssil que atinge qualquer país, né, importante do eixo da OTAN, né? Então, eu acho que isso é uma medida de dissuasão, né, frente a esses países, para que eles realmente não intervenham, que não é uma guerra deles, como eles mesmos responderam, né? A Alemanha, a Itália, a França, todas não estão dispostas a intervir, né, nesse conflito, e sim que se chegue a uma resolução quanto antes. O problema é que o Conselho de Segurança da ONU, né, a ONU, as organizações multilaterais, elas estão extremamente fragilizadas, né? Então, só através dela a gente conseguiria chegar a uma resolução final para esse conflito, quando a gente se trata esse conflito, né, buscando sempre a paz e a resolução por meio da diplomacia. Professor Vitor de Pieri. É isso aí, pessoal. Isso aí era a notícia que eu queria trazer para vocês em relação à guerra no Irã. Mas ainda quero deixar mais uma notícia com vocês em relação aos novos alvos do Irã. Irã ameaça tornar instituições financeiras próximo alvo da guerra contra os Estados Unidos. O presidente do parlamento do Irã, Mohamed, afirmou neste domingo 22 que instituições financeiras que financiam o orçamento militar dos Estados Unidos se tornarão o próximo alvo legítimo do país persa. Em publicação no X, os títulos dos treasuries americanos estão banhados com o sangue iraniano. Ao comprá-los, você está na prática comprando um ataque contra seus próprios ativos e infraestruturas, escreveu ele. Estamos monitorando seus portfólios
Esse é o seu aviso final. Pessoal, o Irã não tá para brincadeira, né? Até porque agora mostrou mais um poderio militar. E o que mais o Irã está escondendo? Será mesmo que os Estados Unidos conseguiu atingir todas as bases do Irã que estavam fazendo as armas nucleares? Ou não, né? Vai saber, né? O Irã estava escondendo esse míssil balístico aí a 7 chaves, né? Que atingiu um alvo a 4.000 quilômetros. Isso aí foi só uma amostra do Irã, acredito eu que foi só uma amostra para mostrar para o Donald Trump que o Irã tem uma força militar grande, né? E espantou a todos nós. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Mais uma vez, só peço que você se inscreva no canal, comente nesse vídeo também e não se esqueça de compartilhar e deixar o seu like aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.